Olá, meu querido, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje eu vou fazer a correção de todos os exercícios do caderno de atividades do primeiro ano. As atividades que vocês receberam, o conteúdo, tudo eu vou recapitular o que foi apresentado como atividade e vou também resolver as questões, questão por questão. Então vamos aqui, primeiramente, abrir aqui o material de estudo de vocês. Bom, esse daqui, que seria o caderno de atividades, ele vem com a explicação do conteúdo. Cada explicação lhe diz até qual atividade está relacionada. Então, nós temos quantidade de movimento, impulso, teorema impulso, variação da quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento e aceleração escalar média. Todos eles têm aqui o conteúdo, a explicação e tem um exemplo aqui de como que você vai fazer. E tem aqui algumas atividades. No total, 13 atividades com gabarito. O que eu vou fazer aqui é explicar conteúdo por conteúdo e o exercício, tá bom? Só que antes, lembrando o seguinte, no começo da lista, eu abri para vocês uma playlist. Essa playlist aqui, se você clicar nela e abrir, o que irá acontecer? Deixa eu mostrar aqui. Cliquei nessa playlist. Ao abrir ela, ó, ela vai abrir para esse site aqui, ó, que é um site do JAP. Aqui você tem a aula de quantidade, movimento e impulso. Tem a aula, isso aqui não é conteúdo de primeiro ano, por exemplo, mas teorema, impulso e variação da quantidade de movimento é. Aí colisões é de vocês também. E aceleração escalar média é também. Então está lá escrito no material de vocês o conteúdo e aqui você tem essas aulas referentes aos conteúdos. Basta buscar. Certo? Agora vamos voltar lá para o nosso material. Primeiro conceito é a quantidade de movimento. Ela é conhecida também como momento linear, é definida pelo produto entre a massa de um corpo e sua velocidade. Essa grandeza é utilizada no estudo de transferência de movimento de um corpo para o outro, por exemplo, em colisões. Então, nós vamos definir primeiramente a quantidade de movimento para depois nós trabalharmos sobre colisões. Certo? Então, a quantidade de movimento, a equação dela, ela é igual a massa vezes a velocidade. O m é a massa em quilogramas, o v é a velocidade em metros por segundo e a quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metros por segundo. Essa é a unidade. Por que essa unidade aqui? Porque quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade. Qual é a unidade de massa? Quilograma. Qual é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Certo? E aí você tem aqui o conceito de quantidade de movimento e um exemplo aqui. Vamos lá para os exercícios, beleza? Então, começando pelo exercício de número 1. O exercício de número 1, vamos encontrar ele aqui. Ele diz o seguinte, cadê você? Aqui. Determine o módulo da quantidade de movimento de uma partícula, da partícula baixa em quilograma vezes metro por segundo. Como eu calculo a quantidade de movimento? Eu pego a massa e multiplico pela velocidade. A massa é 5 e a velocidade é 15. Então, vamos fazer isso daqui. Então, vamos pegar aqui a atividade 1. Ele quer que você calcule a quantidade de movimento. Para calcular a quantidade de movimento, você irá pegar a massa do corpo e multiplicar pela sua velocidade. A massa do corpo, qual que era a massa dele? Pega a sua lista lá e dá uma olhadinha. A massa é 5 quilogramas. E a velocidade é o que está em metros por segundo, que é 15. Quanto que é 5 vezes 15? 75 quilograma vezes metros por segundo. Essa é a quantidade de movimento do corpo. Então, aqui está a resolução da atividade 1. Pronto, é isso que você tem que fazer. Multiplicar a massa pela velocidade. Aí você vai ter a quantidade de movimento do corpo. Certo? Agora, vamos lá para a próxima questão de quantidade de movimento. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, ela diz o seguinte. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa 5 kg, então ele me deu o m, que é a massa, que se move com velocidade igual a 30 metros por segundo. Me deu o valor de 30, que é a velocidade aqui, ó, metros por segundo. Vamos lá, então? Voltando aqui, a quantidade de movimento é igual à massa do corpo vezes a sua velocidade. A massa do corpo é 5
e a velocidade é 30. 5 vezes 30, 5 vezes 3, não é 15? Sim, como é 30, coloco o zero aqui. Então, vai ficar 150 quilograma vezes metro por segundo. Ou seja, se você comparar a atividade 1 com a atividade 2, a massa é a mesma. O que muda é que aqui dobra a velocidade. Aqui é 15 e aqui é 30. Quando aumenta a velocidade, significa que ele possui maior quantidade de movimento. Tá bom? Então, essa seria a resposta da atividade número 2. Como ela é um exercício de marcar X, a alternativa que diz 150 kg vezes metros por segundo é a alternativa C. Ela que é a resposta correta. E vamos lá para a próxima atividade, que é a atividade de número 3. Vamos ver o que diz essa atividade? A atividade diz o seguinte. Vamos abrir ela aqui. Pronto, abrimos ela. Um motociclista de massa 200 kg, tem massa de 200 kg e desloca-se com velocidade de 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo. Lembra que nós temos que trabalhar em unidade metros por segundo. Calcule o módulo da quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade em metros por segundo. A massa é 200 e a velocidade é 20. Então, vamos lá para a atividade de número 3. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. A massa é 200 quilogramas, né? Quilograma é unidade de massa, vezes a velocidade, que é 20. Quanto que é 200 vezes 2? Isso vai dar um número grande. 200 vezes 20. Vai dar um número grande, eu sei. Mas faça o seguinte, quanto que é 2 vezes 2? Não é 4? Aí coloca os zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quilograma vezes metro por segundo quadrado. Vezes metro por segundo. Quilograma é da massa e 20 e metros por segundo é da velocidade. Pronto. Resolvemos os exercícios que estão relacionados com a quantidade de movimento. Então, a parte de quantidade de movimento era somente essas questões, 1, 2 e 3. Acabou. Era isso que você teria que fazer. Pegar a massa e multiplicar pela sua velocidade. Beleza? Ok? Vamos seguir em frente? Então, vamos seguir em frente lá. Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto seria aqui, ó. Finalizamos quantidade de movimento, tem um exemplozinho aqui. Vamos para o impulso. O impulso é definido pelo produto entre a força constante aplicada em um corpo durante o intervalo de tempo. Então, o produto significa multiplicação. Então, se eu quero saber o impulso, eu vou ter que pegar a força e multiplicar pelo tempo. Tá vendo essa flechinha aqui, gente? A flechinha indica a direção da força, que é um vetor. Se a flecha está para a direita, significa que a força está para a direita e o impulso causado por ela está para a direita, que nem a quantidade de movimento. A flecha, que é a velocidade, está para a direita e a quantidade de movimento está para a direita. O impulso, basta eu pegar a força e multiplicar pelo tempo. A força é em newtons, a variação do tempo, o intervalo de tempo que passou, é em segundos e o impulso vai ser newton vezes segundos. E aqui nós temos um exemplo. Não precisamos desse exemplo, vamos lá para a atividade 4 e 5. Primeiro, começando pela atividade 4. A atividade 4 ela diz o seguinte: um ponto material está sujeito à ação de uma força de módulo 40 newtons. Então, isso aqui é F, isso aqui é a força. Durante 5 segundos. Isso aqui é tempo. Qual o módulo do impulso aplicado ao ponto material nesse intervalo de tempo? Então, vamos lá para calcular o impulso. Vamos para a atividade de número 4. Que cabe aqui nesse espaço. Elas são bem curtas, você viu como elas são rápidas de serem feitas? Na 4, ele quer saber o impulso. O impulso é a força vezes o tempo. No caso aqui, ele falou que a força é 40 newtons. O tempo é o que está em segundos lá, 5 segundos. Quanto que é 40 vezes 5? Faz o seguinte, quanto que é 4 vezes 5? 4 vezes 5 não é 20? Coloca o zero, vai ficar 200 newtons vezes segundos. Esse daqui seria o impulso do corpo. Vamos só esperar melhorar aqui um pouquinho essa qualidade, que essa qualidade da câmera não está muito boa. Vai, câmera. Funciona, câmera.
Tem que esperar aqui, né? Tem que esperar a boa vontade dela. Vamos. Quando é à noite, ela demora um pouquinho mais para gravar. Para gravar não, para focalizar essa câmera. Tá, então deixa aqui, uma hora. Então, ó, impulso é força vezes tempo. A força é 40, o tempo é 5. 4 vezes 5 é 20. E aí acrescenta o zero. Vai ficar 200 newtons vezes segundos. Agora, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5. A questão de número 5 é o seguinte. O impulso de uma força que atua durante 6 segundos. Então, ele me deu o tempo aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou pegar o dado e mudar a cor dele. Tem intensidade de 96 newton vezes segundos. Ó, isso aqui, newton vezes segundo, não é a força, é o impulso, newton vezes segundo. Então, agora ele está me dando o impulso, está me dando o tempo. O que falta ele perguntar? Qual o módulo dessa força? Então, vamos aqui. Vamos para a próxima atividade, que é atividade 5. Vamos ver se melhora aqui essa qualidade. No caso da atividade 5, é um exercício de impulso, né? O impulso é a força vezes o tempo. O impulso foi aquele valor que ele te deu em newton vezes segundo, aqui já melhorou a câmera. Qual que seria o valor em newton vezes segundo? 96. O módulo da força é o que ele quer descobrir. E o tempo que ela atuou? 6 segundos. 6 está multiplicando, passa dividindo. 96 dividido por 6 é igual a F. F é igual a... Quanto que é 96 dividido por 6? Vamos fazer aqui, ó. 96 dividido por 6. 9. Dá para dividir por 6? Dá. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2, 12. Então passou, tem que ser 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6. 9 menos 6 é 3. Agora desce o 6. Vai ficar 36 agora. 6 vezes, que número dá 36? Esse dá exato, né? 6 vezes 6. Então 6 vezes 6 é 36. 36 menos 36 é 0. Então a força vai dar 16 newtons. Esta é a intensidade da força que gera esse impulso de 96 newtons naqueles 6 segundos. Beleza? Então, a parte de impulso está encerrada. Impulso era só essas duas questões, a 4 e a 5, acabou. Agora nós vamos para o próximo assunto. Vamos lá? Fizemos a questão de número 5, então a 1, 2, 3, 4, 5 já está encerrada. Quase metade da nossa atividade, que nós já fizemos rapidamente. Vamos para o próximo exercício. O próximo, meu querido, é impulso já foi, teorema do impulso e variação da quantidade de movimento. O que diz esse teorema? Para um corpo que recebe a ação de uma força resultante durante um intervalo de tempo, o impulso gerado por essa força causa uma variação na sua velocidade, ou seja, em sua quantidade de movimento. Então, uma força resultante, que seria essa força aqui sendo aplicada no corpo, ao ser aplicado durante um certo intervalo de tempo, o que vai acontecer com uma força quando ela é aplicada durante um certo intervalo de tempo? A velocidade do corpo vai variar. Se varia a velocidade do corpo, varia a quantidade de movimento. Esta relação é descrita pela seguinte equação. Força vezes o tempo é igual a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Força vezes tempo é impulso. E massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Então, aqui vai ficar a quantidade de movimento final menos massa vezes velocidade inicial, que é a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial é a variação da quantidade de movimento. Então, significa que aqui, que é o impulso, ele equivale à variação da quantidade de movimento aplicado sobre o corpo. Certo? Só perdoem pelo helicóptero aqui que ele decidiu trabalhar. Agora, 6h30 da noite, ele decidiu trabalhar. Até meia hora atrás ele estava tranquilo. Os caras estavam de boa. Quando deu 6 meses, decidiram começar a subir e sobrevoar aqui a minha casa. Né? Então, ó, esse teorema é chamado teorema de impulso igual à variação da quantidade de movimento, porque aqui é o impulso e aqui é a variação da quantidade de movimento.
Mas, como está aqui o exemplo, basta utilizar essa equação aqui, que relaciona a força, tempo, massa e as velocidades finais iniciais, que você consegue calcular o que ele se pede, tá bom? Então, vamos lá para o exercício. Daqui é para fazer as questões de 6 a 8. Vamos para a questão de número 6 primeiro. PUC São Paulo. Um carrinho de massa 1 kg, então ele me deu a massa aqui, está em movimento retilíneo com velocidade de 2 metros por segundo, quando fica submetido a uma força resultante de intensidade 4 newtons, na mesma direção e sentido do movimento, durante 6 segundos. Ao final dos 6 segundos, a velocidade do carrinho tem valores no sistema internacional, que é o que nós estamos trabalhando, tá? Esse é sistema internacional, que é o metros por segundo, quilograma, essas unidades. Segundos, o tempo, né? Igual a... Então, o que ele quer descobrir? A velocidade do carrinho. Então, vamos lá? Vamos fazer a atividade número 6. No caso aqui, para não ocorrer aqui nenhuma confusão, porque são muitos dados, né? Eu vou ler a questão, tá bom? Novamente, e vou tirando os dados. O que diz a questão? Ela diz o seguinte: um carrinho de massa 1,5 kg. Massa representada pela letra M. Então, M, 1,5 kg. E está em movimento retilíneo com velocidade de 2 metros por segundo. Então, a velocidade 2 metros por segundo é a velocidade inicial. Por que inicial? Porque é antes ele receber a força. Quando fica submetido a uma força resultante de 4 newtons. Então, força 4 newtons. Na mesma direção e sentido do movimento durante 6 segundos. Então, tempo 6 segundos. Ao fim dos 6 segundos, ou seja, depois que passou esse tempo, a velocidade do carrinho, que é a velocidade final, tem valores no sistema internacional igual a... Então tá, professor, mas como que eu vou resolver esse problema? Bom, como esse problema envolve força, tempo, velocidade e massa, força, tempo é impulso, massa, velocidade, quantidade de movimento, você vai utilizar o teorema do impulso igual a variação da quantidade de movimento, que é essa equação aqui, ó. Força vezes tempo é igual a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. A força é 4 newtons, o tempo que atuou 6, a massa do corpo 1,5, velocidade final é a que eu quero, menos a massa do corpo, que é 1,5, vezes a velocidade inicial. Velocidade inicial é 2. Então, 4 vezes 6 vai dar 24, igual a 1,5V, né, que é 1,5 vezes V é 1,5V, menos 1,5 vezes 2, 3. 3 está negativo, passa positivo. Vai ficar 24 mais 3 é igual a 1,5V. 24 mais 3 é 27, que é igual a 1,5V. 1,5 está multiplicando? Passa dividindo. 27 dividido por 1,5 é igual a V. A velocidade vai ser igual a... Quanto que é 27 dividido por 1,5? Vai dar... vamos ver? Não sei, professor, quanto que dá 27 dividido por 1,5. Então, você pode montar a resolução. 27 dividido por 1,5. Como que eu faço dividir um número aqui por um número com vírgula? Tira a vírgula. Como que eu tiro a vírgula? Na matemática, o professor geralmente fala o seguinte: para eu tirar essa vírgula aqui, basta pegar esse número e multiplicar por 10 e multiplicar esse número por 10. Quando eu multiplico esse número por 10, ele fica 270. Quando eu multiplico 1,5 por 10, ele fica 15. Ou seja, eu estou pegando esses dois números aqui e estou multiplicando por 10. Quando você multiplica o de cima por 10 e o de baixo por 10, você mantém a proporção entre a divisão. Você não altera o resultado dele. Então, vai ficar 270 dividido por 15. É a mesma coisa que 27 dividido por 1,5. Pega aí sua calculadora. Divide 27 por 1,5. Você vai ver a resposta. Agora, divide 270 por 15. Você vai ver que é a mesma resposta. Tá bom? Então, vamos lá. 2 não dá para dividir por 15, mas 27 dá. Olha, 15 vezes 1 é 15. 15 vezes 2 é 30. Passa de 27. Então, você vai ter que multiplicar por 1. 1 vezes 15 é 15, né?
Quanto que é 27 menos 15? Pega aqui, ó. 7 menos 5 é 2. E 2 dividido por 1, ou 2 menos 1 é 1. Desce o zero aqui agora, né? Porque é o resultado aqui, você desce o próximo número. Zero vai ficar 120. 15 vezes que número dá 120? Sabe? Não? É 8. Ó, 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. 120 menos 120 é zero. Então, a velocidade final do objeto é igual a 18 metros por segundo. Esta seria o resultado da alternativa da atividade 6. Difícil? Pouquinho, né? Dá um pouquinho de trabalho essa atividade aqui. Vamos agora, ó. Essa daqui é o exercício 6 que nós fizemos agora. Olha o 6, olha o resultado do 6 aqui, ó. Olha o 6, 18 metros por segundo. Ó. Todas as alternativas estão batendo o gabarito, tá? Certinho por enquanto agora. Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7, que é essa daqui, ela diz o seguinte: um carrinho de massa 2 kg, então aqui é a massa, inicia o movimento a partir do repouso. Se é a partir do repouso, qual é a velocidade que ele possui? Nenhuma, professor, então é zero. Sob a ação de uma força resultante de 0,8 newtons, que atua durante 10 segundos. Então, ó, tá me dando tempo aqui. Ao fim desse movimento, determine a velocidade final do corpo. Então, vamos lá para a atividade número 8. Para fazer essa atividade de número 8, o que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui uma nova folha. Eu vou tirar os dados com vocês, certo? Pronto. Vou tirar os dados com vocês, vou ler a questão novamente, tirando os dados, e resolver ela. Na atividade 8, ela diz o seguinte. O exercício ele falava o seguinte: um carrinho de massa 2 kg, então M, que é a massa, 2 kg, inicia o seu movimento a partir do repouso. A velocidade inicial dele é zero. Sobre a ação de uma força resultante, força igual a 0,8 newtons, que atua durante 10 segundos. Então, o tempo que passou, 10 segundos. Ao fim desse movimento, letra A, qual a velocidade final desse corpo? Vamos lá? Qual é a equação que relaciona força, tempo, massa, velocidade? O teorema impulso igual a variação da quantidade de movimento, que é força vezes tempo, igual a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. A força, 0,8. O tempo em que ela atua, o tempo é 10. A massa do corpo é 2. A velocidade final eu quero. A massa do corpo é 2. E a velocidade inicial dele é 0. 0,8 vezes 10 é 8. Igual a 2 vezes V, que é 2V. Menos 2 vezes 0. 2 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0. Se é 0, eu preciso copiar aqui e colocar menos 0? Não, porque não vai fazer diferença nenhuma. E agora, como que eu determino a velocidade? Pego o 2, que está multiplicando, passo dividindo. Então, vai ficar 8 dividido por 2 é igual a V. V, certo? Igual a, qual é a metade de 8? 4 metros por segundo. Essa seria a resposta da alternativa A. E da alternativa B? Na alternativa B, ele quer saber qual é a quantidade de movimento final do objeto. Quantidade de movimento. Qual é a equação que eu calculo a quantidade de movimento? Quantidade de movimento, né? Massa vezes a velocidade. A massa é 2, né? Ó, aqui a massa é 2. E a velocidade final é 4, que nós descobrimos. 2 vezes 4 vai dar 8 kg vezes metros por segundo. Tá bom? Ah, lembrando uma coisa, tá vendo esse M vezes V aqui? Isso aqui, ó, é a quantidade de movimento final. Ó, quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final, que ela vale quantos? Vale 8. Tá? Então, essa seria a resolução da atividade de número 8. E agora nós vamos para a nossa última atividade do teorema impulso igual a variação da quantidade de movimento. Nós vamos para a atividade 9. Então, voltando lá para a atividade 9. A 9 não, perdão.
Ah, perdão. Essa aqui, a atividade que eu realizei agora não é a 8, é a 7. Eu coloquei 8 por confusão minha, tá? Não é a 8, é a 7 que eu fiz aqui. Deixa eu até mudar aqui, ó. 7, pulei. Agora é a 8. Olha o que diz a 8 aqui, ó. Na cobrança de uma falta, uma bola de futebol de massa 0,4 quilogramas. O que é 0,4 quilogramas? É a unidade do quê? De massa, né? Sai com velocidade de 25 metros por segundo. Então, depois de receber o impulso, depois de receber a força, ela saiu com essa velocidade de 25 metros por segundo. Essa velocidade é final, é após a situação da força. E a inicial, professor? Ele não me disse. Mas ele não falou que uma cobrança de falta? Quando se cobra uma falta, qual é a velocidade da bola? É zero, ela está parada na falta. Então, a velocidade inicial é zero e a final é 25. O tempo de contato entre o pé do jogador e a bola é de 0,05 segundos. Olha aqui me dando tempo. A força média em newtons aplicada na bola pelo pé do jogador é? Então, nesse caso, ele quer a força. Vamos lá tirar os dados? Então, aqui é a atividade 7, tá? Não é a 8. Vamos lá agora para a atividade 8. No caso da atividade 8, vou ler ela novamente, tirando os dados aqui, tá bom? Como tem muito dado, eu vou tirar para você não ficar perdido. Na cobrança de uma falta uma bola de futebol de massa 0,4 quilos sai com uma velocidade de 25 metros por segundo. Então a velocidade inicial é zero, porque na cobrança de falta a bola está parada. Depois de receber a ação da força, ela vai adquirir uma velocidade de 25 metros por segundo. O tempo de contato entre a bola e o pé do jogador, o tempo é 0,05 segundos. Faltou unidade lá no exercício, tá? Mas 0,05 segundos. A força média aplicada em newtons pelo pé do jogador sobre a bola é D. Então, qual equação nós vamos resolver? A mesma aqui que relaciona força, tempo, massa e velocidade. Teorema impulso igual a variação da quantidade de movimento. Aqui é o impulso. E o mv menos mv0 é a quantidade de movimento final e inicial, que é a variação aqui da quantidade de movimento. A força eu quero descobrir. O tempo é 0,05. A massa é 0,4. A velocidade final é 25. Menos a massa, que é 0,4. E a velocidade inicial, que é 0. Certo? Lembrando que 0 vezes qualquer coisa é 0. Isso aqui você nem precisa colocar mais na equação esse termo aqui. F vezes 0,05 é 0,05F. Quanto que é 0,4 vezes 25? Vamos fazer? Então, coloca 25 e 0,4. Vamos multiplicar os dois. 4 vezes 5 é 20. Sobre 2. 4 vezes 2, 8. 8 com mais 2, 10. Agora, vamos multiplicar esse zero aqui. Coloca um mais e pula uma casa. 0 vezes 5 é 0. E 0 vezes 2 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Agora você soma aqui. 0 com nada aqui é 0. 0 com 0 é 0. E 1 com 0 é 100. É 100 a resposta? Não, porque acontece o seguinte. 25 não tem nenhuma casa decimal. Mais 0,4 tem uma. Então, você coloca uma casa decimal aqui. Então, a resposta, na verdade, é 10. E está vendo esse 0,05F vezes o F? Ele não está multiplicando o F? Passa dividindo. A força é igual a 10 dividido por 0,05. Quanto que dá 10 dividido por 0,05? Não sei, professor. Aqui é um número muito pequeno. Então você multiplica por 10, professor? Não, agora por 100. Por que por 100? Porque se fosse por 10, a vírgula ia dar uma casa para a direita, ia ficar 0,5. Mas eu quero que fique 5 aqui. Então eu multiplico por 100, que vai duas casas para a direita. Aqui embaixo fica 5. E 10 vezes 100 é 1000. Quanto que é 1000 dividido em 5 partes iguais? 200 newtons. Esse é o valor da força aplicado, que seria a alternativa A. Essa é a alternativa correta da atividade de número 8. Agora nós podemos ir para a atividade de número 9, que agora é outro assunto. Você viu que esse assunto demorou um pouquinho mais para nós trabalharmos ele, certo? Então vamos lá para o próximo assunto.
O próximo assunto, que é das atividades 9 e 10 aqui, certo? Ela diz o seguinte, o assunto é o seguinte, seria conservação da quantidade de movimento. Lembra que eu, quando defini quantidade de movimento, falei que é uma coisa que transfere numa colisão? Então, ó, em colisões em uma dimensão, ou seja, numa linha, dois objetos vão colidir numa linha assim, a soma da quantidade de movimento de cada corpo antes da colisão, que é a soma das quantidades de movimentos que ele tinha antes, é igual à soma da quantidade de movimento dos corpos depois da colisão. Isso daqui, ó. Bom? Este princípio é chamado de conservação da quantidade de movimento de um sistema. O que é a quantidade de movimento de um sistema? É a soma das quantidades de movimentos antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, a soma da quantidade de movimento antes é a quantidade inicial do sistema e a quantidade de movimento final é após, que é a quantidade de movimento final do sistema. O que seria isso, pessoal? Pessoal, quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. Então, mais a massa vezes velocidade aqui, do A e do B. E aqui do A e do B também. E tem um linha aqui. Como que eu vou entender essa equação aqui? Tá, olha o seguinte aqui, esse desenho. Tá vendo o VA, o VB? É a velocidade do A e do B antes da colisão, que está relacionado com essa parte da equação aqui, ó. Após a colisão, o A vai para a esquerda e o B vai para a direita, ou seja, ele tem uma velocidade após a colisão, que é o VA', o VB'. O que eu estou igualando? As quantidades antes de movimento dos corpos, que seria essa situação aqui, com as quantidades de movimento depois dos corpos. Basicamente, qual equação nós vamos resolver esses problemas? Vamos resolver com essa equação aqui. MA/VA mais MB/VB, que é a quantidade de movimento do A e do B antes do impulso, antes da colisão, igual a MA/VA' mais MB/VB', que seria depois do impulso, depois da colisão. Esse sinalzinho aqui de mais indica que, como velocidade e quantidade de movimento são grandezas vetoriais, tá vendo essa flecha em cima? Essa flecha indica que elas têm direção e sentido. Nós temos que colocar um sinal positivo. Para a direita a velocidade é positiva e para a esquerda vai ser negativa. Mas nós iremos trabalhar com velocidades somente positivas, somente velocidades para a direita, tá bom? Para você não ficar se preocupado com esse sinal aí. Então, qual equação nós vamos utilizar? É essa daqui que está em azul. E nós só vamos utilizar em todo exercício de colisão. Então, nós temos esse exemplo primeiro aqui, que eu trouxe para vocês, que já dá base para você fazer os dois exercícios. Vamos começar primeiro pelo exercício número 9. A atividade número 9 aqui, ela diz o seguinte, ó. Duas esferas A e B de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, então essas são as massas do A e do B, respectivamente é na ordem, colidem unidimensionalmente. A imagem abaixo ilustra a situação antes e depois da colisão. Então, antes, a velocidade do A é 5 e a velocidade do B é 0. E depois, a velocidade do A eu quero descobrir, não tem aqui, né? E a velocidade do B é 3. Considerando o movimento dessas esferas está livre da influência de quaisquer forças externas à colisão, a velocidade da esfera A após o choque é igual a, então ele quer saber a velocidade aqui após o choque, certo? Como que eu vou fazer aqui, professor? Então, me acompanhe aqui na resolução do exercício. Vamos lá? Para tirar os dados aqui. Vai, exercício, pega aqui, câmera, focaliza. Vamos tirar os dados. Para tirar os dados, eu vou ler novamente a questão e tirar os valores aqui. A questão dizia o seguinte, duas esferas A e B com massas respectivamente iguais a 2 kg. Essa é a massa do A. E a massa do B, que é 3 kg, certo? Foi isso que o exercício disse. Colidem unidimensionalmente a figura abaixo ilustra a situação antes e depois da colisão. Antes da colisão, a velocidade do A era de 5 metros por segundo. Estava lá no exercício mesmo, no desenho do exercício. E a velocidade de B está escrita assim, repouso. Então, a velocidade de B é 0. Após a colisão, a velocidade de A eu quero descobrir, que é o VA'. E após a colisão, a velocidade do B é 3 metros por segundo. Como eu quero uma colisão, se conserva a quantidade de movimento do sistema, a soma das quantidades de movimento. Então, eu vou jogar na equação MA/VA mais MB/VB, isso aqui é a quantidade de movimento de cada corpo antes da colisão, igual a MA/VA'
mais MB, VB', que é a quantidade de movimento de cada corpo após a colisão. A massa de A é 2, a velocidade de A é 5, mais a massa de B é 3, a velocidade de B é 0, isso aqui é antes da colisão. Massa de A, massa de A, perdão, 2, velocidade do A após a colisão, eu quero descobrir. Massa de B, 3, velocidade de B após a colisão é 3. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 0, qualquer número vezes 0, já gravou, né? É 0. Então não preciso colocar aqui, porque 10 mais 0 é 10. Então é igual a 2V' mais 3 vezes 3, 9. O 9 está positivo, passa negativo. Vai ficar 10 menos 9 igual a 2V'. 10 menos 9 é 1, igual a 2V'. 2 está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 2 é igual a V'. V' vai ser igual a meio metro por segundo. Essa é a velocidade do A após a colisão. Tá? E se deu positiva, ela está para a direita. Se fosse negativa, ela estaria para a esquerda após a colisão. Então, esses problemas de colisões, eles são utilizados muito em cálculos de colisões que é feito por peritos criminais. Então, perito criminal, perito de trânsito, eles têm que fazer cálculo de velocidade dos corpos em colisões, tudo, e se pode calcular isso. Claro que eles utilizam outros parâmetros, por exemplo, a distância em que a marca de frenagem, tudo isso daí entra no cálculo, mas essa conservação, essa equação ele utiliza também para determinar a velocidade dos corpos após a colisão. Com isso, você pode determinar a velocidade dos corpos tanto como depois da colisão, como antes da colisão também dá para determinar. Basta eu saber alguns dados, alguns valores. Vamos lá para a próxima questão? Então, vamos para a questão de número 10. A questão 10 diz o seguinte, ó. Um corpo A de 2 kg que se movimenta sobre uma superfície horizontal, então aqui é o primeiro dado, a massa do A, sem atrito, com 8 metros por segundo. Então essa é a velocidade inicial do A, que está aqui, ó. Choca-se com outro corpo B de mesma massa, então o B tem 2 kg também, que se encontra em repouso, então a velocidade inicial é 0, nessa superfície. Após o choque, o A e o B se movem juntos com uma velocidade de... E aí, o que acontece com a velocidade dos dois após a colisão? Qual vai ser o valor dela? Vamos descobrir? Então, vamos lá para a atividade número 10. Para pegar essa atividade aqui, vamos pegar uma nova folha. E nessa nova folha, bom que você já conhece os rabiscos abstratos que minha filha faz, né, na mesa, né? Só deixar minha filha um pouquinho aqui que ela faz isso daqui. Vamos lá para a atividade 10. Eu vou ler novamente ela e vou tirando os dados, tá bom? E você acompanha na sua folha aí, acompanha na sua atividade aí. A atividade 10 é o seguinte, ó, um corpo A de massa 2 kg se movimenta sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade inicial, que é o VA antes da colisão, 8 metros por segundo. Choca-se com um corpo B de mesma massa, então MB também vale 2 kg, que estava inicialmente em repouso. Então VB é 0. Isso aqui são os dados antes da colisão. Após a colisão, os dois se movem juntos. Então vai ter o VA' e o VB'. E eu não sei nenhum dos dois. Mas os dois não têm a mesma velocidade, porque se eles movem-se juntos, grudados, a velocidade dos dois tem que ser igual. Vai, qualidade, melhora aqui. As velocidades têm que ser igual, certo? Se ela tem que ser igual, significa que eu posso chamar tanto o VA' como o VB' de V'. Quando eu, ou X, sei lá, é o mesmo valor. Então vai ficar assim, ó, MAVA mais MB VB,
que é a soma das quantidades de movimento antes da colisão, igual a MA VA', mais MB VB', que é a soma das quantidades de movimentos após a colisão. O MA é 2, velocidade do A antes da colisão é 8, mais a massa do B é 2, velocidade do B antes da colisão é 0, igual a massa de A, que é 2, vezes a velocidade de A após a colisão, que é o V', que eu não sei, mais a massa do B, que é 2, vezes a velocidade do B após a colisão, que vale V' também. Ó. Agora, quando eu coloco apenas V', eu tenho como resolver esse exercício. Se ficasse VA' e VB', sei lá como eu ia calcular, porque ia ter duas incógnitas, dois problemas. Mas como as velocidades são iguais, eu coloco apenas V'. Se você quiser colocar X e X, tá perfeito. Vamos lá, aqui continuando. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0. 16 mais 0 é 16, então você não precisa colocar mais nada. Igual a 2V' mais 2V', 4V'. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 16 dividido por 4 é igual a V'. V', meu querido, vai ser igual a 4 metros por segundo. Essa é a velocidade dos corpos após a colisão. Certo? Então, nós estamos encerrando já a nossa aula. Nós vamos para o nosso último conteúdo, que seria o conteúdo relacionado à aceleração escalar média. Ó, já fizemos 10 questões. Ó, meia hora aqui, meia horinha nós resolvemos 10 questões. Então, da atividade mensal aqui, ó, meia horinha nós já matamos praticamente toda ela. Vamos agora para o último conteúdo, que é a aceleração escalar média. O que é aceleração escalar média? É a taxa média com que a velocidade varia, ΔV, por unidade de tempo. Por exemplo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração, significa que a cada 1 segundo a velocidade varia em 2 metros por segundo. A equação da aceleração escalar média é a aceleração, está aqui, ó, ΔV sobre ΔT. O que é esse delta, esse triângulo aqui, gente? Esse triângulo indica variação. Tudo que é variação é o final menos inicial. Como aqui é o ΔV, vai ser velocidade final menos a inicial. E o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Nós iremos utilizar esta equação aqui para resolver todos os problemas. Lembrando que o V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, o T é o tempo final, o T0 é o tempo inicial e o AM é a aceleração escalar média. Tá bom? Vamos lá para os exercícios. Primeiro exercício, exercício de número 11, que é teórico, tá? Não preciso nem fazer na mão aqui, vou só teórico mesmo, dá para resolver. O 11 diz o seguinte: dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar de 5 metros por segundo ao quadrado significa que... O que é 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo a velocidade varia em 5 metros por segundo. Ou seja, a alternativa que diz isso é a letra B. Significa, gente, que cada 1 segundo a velocidade, por exemplo, vamos supor que ele estava parado. 1 segundo depois, a velocidade dele é 5. Mais 1 segundo depois, a velocidade dele é 10. Outro segundo depois, a velocidade dele é 15. Outro segundo depois, 20. Ou seja, a cada 1 segundo a velocidade vai variando de 5 em 5 metros por segundo, podendo aumentar o seu valor, ele vai mais rápido, ou podendo diminuir o seu valor, ele se move mais lento. Tudo depende se a aceleração é a favor do movimento, que é quando você pisa no acelerador, ou se ela é contra o movimento, que é quando você pisa no freio. Tá? A aceleração não é só quando o objeto se move mais rápido. Quando ele se move mais lentamente também, possui aceleração. Se a velocidade varia, ele possui aceleração. Então, essa daqui é a 11. Letra B. Vamos lá para a 12. Diz o seguinte: um móvel aumenta sua velocidade de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, no intervalo de tempo de 5 segundos, com uma aceleração constante. Constante, faltou essa aqui. Determine a sua aceleração. Então, vamos lá determinar a aceleração? Só que, novamente, eu vou tirar os dados, tá bom? Para você não ficar perdido. Vou ler a questão, que aqui no caso é a atividade 11. Vou ler ela já tirando os dados. Olha, ele fala o seguinte, na 11 não, perdão, 11 nós já fizemos, na 12. A 12. Um móvel aumenta sua velocidade escalar de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. E aí?
qual que é a velocidade final e a inicial? Se ele aumentou de 10 para 20, o 10 é inicial, aí você coloca o zerinho. E o V é o final, sem zerinho. No intervalo de tempo de 5 segundos. Então, isso aqui é o tempo que passou. Com uma aceleração constante. Determine a sua aceleração. A aceleração média, meu querido, é a velocidade final menos a inicial, que indica a variação da velocidade, que seria o ΔV, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, que seria o ΔT. Tá bom? Esse ΔT seria mais ou menos assim, gente. Vamos supor que aqui ele passou no tempo 2 segundos, no instante 2 segundos, e aqui ele passou no instante 4 segundos. Se aqui ele passou no instante 2 segundos e aqui no 4 segundos, quanto tempo passou? De 2 para 4 se passaram 2 segundos. O ΔT é o tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que é 2. 4 menos 2 é 2. Isso que é a variação do tempo, tá bom? É o tempo que se passou. Bom, nós temos que a velocidade final é 20, menos a inicial, que é 10, dividido pela variação do tempo, que é o tempo que se passou. Quanto tempo se passou? 5 segundos. Então, esse T menos T0 vale 5. Quanto que é 20 menos 10? 20 menos 10 é 10. Lembra? Sinais diferentes. Conserva o sinal do número maior. No caso, o número maior é o 20, é positivo. E subtrai 20 menos 10 é 10. Dividido por 5. O que é esse 10? Esse 10 é o tanto que a velocidade variou. É o ΔV aqui. Se ele foi de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, quanto que a velocidade dele aumentou de 10 para 20? Ah, professor, de 10 para 20, a velocidade aumentou em 10. Aqui, ó. É o ΔV. E quanto tempo passou? 5 segundos, que está aqui. Quanto que é 10 dividido por 5? É 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Meu querido, visualiza comigo. Olha, esse objeto ele tinha uma velocidade de 10 metros por segundo, certo? Se ele sofreu uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade aumenta, a cada 1 segundo, a velocidade varia em 2 metros por segundo. Ou seja, se passar 1 segundo, a velocidade não é 10, a velocidade é 12 metros por segundo. Se passar mais outro 1 segundo, a velocidade não é 12, vai ser 14. Porque a cada 1 segundo ela aumenta 2 metros por segundo. Se passar mais 1 segundo, vai de 14 para 16. Se passar mais 1 segundo, ela vai de 16 para 18, ou seja, a cada 1 segundo ela aumenta 2 metros por segundo. E se passar mais... Opa, 18, que eu coloquei 2 aqui. 18. E se passar mais 1 segundo, o último aqui, ó, o último, ela vai para uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 segundos, ele foi de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, de 10 para 20, com uma aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado, que indica que a cada 1 segundo a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Isso que é aceleração escalar média. Então, é um conceito do dia a dia. Só estou aqui equacionando, tornando às vezes um pouquinho mais difícil, né? Você pensar aqui na equação. É mais difícil, mas o conceito dele é bem simples, tá bom? Esse é o conceito dele. A cada 1 segundo ela sofre a mesma variação da velocidade. Essa variação da velocidade é isso daqui, ó, 2. Então, a aceleração seria a taxa com que a velocidade varia por unidade de tempo. No caso, por segundo. Então, quando você vê metros por segundo ao quadrado, é o quanto que varia a velocidade em metros por segundo a cada 1 segundo. Vamos lá para o nosso último exercício. Acabou já, está acabando. Questão de número 13. Vamos olhar para a cara dela aqui. A atividade 13, ela diz o seguinte. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso a velocidade inicial 0, correndo em linha reta, chegar a uma velocidade de 20 metros por segundo, que é a velocidade final, em apenas 2 segundos. É o tempo que passou.
O que nos permite concluir que, em tal situação, ser o módulo de sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado igual a... Então, ele quer saber qual é a aceleração escalar média. Vamos lá tirar os dados aqui? Então, a última questão da nossa aula, atividade 13. Ele disse o seguinte: o caçador nato guepardo é uma espécie mamífera que reforça a tese, fala todo aquele textinho lá. Aí ele fala o seguinte: o guepardo é capaz de, saindo do repouso, então a velocidade inicial 0, correndo em linha reta, chegar à velocidade de 20 metros por segundo em apenas 2 segundos. Então, ΔT, 2 segundos. O que nos permite concluir que tal situação, o módulo de sua aceleração escalar média é igual a... Então, ele quer a aceleração média. Qual é a equação da aceleração média? A equação da aceleração média melhora a qualidade. A aceleração média é igual a velocidade final menos a inicial, que é quanto a velocidade variou, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A aceleração média eu quero, então você continue mantendo a letra, aceleração média. A velocidade final é 20. A velocidade inicial é 0, né? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ele me deu 2 instantes? Há um instante inicial e um instante final? Não, ele me deu o tempo que se passou. Então, ele já me deu tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui é o ΔT, que é o tempo que passou. 2 segundos. Então, a aceleração média, 20 menos 0 é 20, dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração escalar média do guepardo, que seria, dentre as alternativas, a alternativa A. Ela é correta. Olha aqui de novo. Acabou. Gente, com isso, eu resolvi as 13 questões que seriam referentes às atividades da primeira, da segunda, da terceira e da quarta semana. Então, isso aqui é um mês de estudo. É muita coisa? Parece de uma vez só, eu falando tudo, parece muita coisa, né? Mas foi feita de pouquinho em pouquinho, tá? Eu fiz de maneira resumida, tá bom? Esses conceitos são explicados de maneira mais detalhada naquela playlist que está no caderno de atividade de vocês lá. Você clicar lá, assistir o vídeo aula, tá lá passo a passo, tá melhor explicadinho, sabe? Aqui eu já fiz mais diretão só para mostrar como que era a resolução, para tirar sua dúvida, porque você não conseguiu determinado assunto, porque você errou aquilo no exercício, aí você já consegue ver a minha resolução e ver o que você errou. Se você confundiu o dado, se não conseguiu tirar o dado, se não conseguiu fazer a multiplicação, a divisão, enfim. Muito obrigado pela atenção até aqui. Continue se esforçando, se dedicando nesse período que é muito difícil para todos nós, principalmente que tem que sair um pouco da zona de conforto, né? Quando você vai para a escola, você está lá, não tem jeito, você tem que estudar. Agora, quando você está em casa, é mais difícil realmente se estudar. Mas tá de parabéns se você está até aqui, está assistindo, está correndo atrás. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Um beijo. Tchau, tchau, gente. E qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Obrigado.